Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus, aqui nós estamos para mais uma aula da nossa escola bíblica dominical para classe de jovens e adultos da nossa escola bíblica dominical. Nós estamos neste primeiro trimestre de 2023 estudando o livro dos Salmos. Chegamos à nossa lição de número 9. E nós temos, nesta oportunidade, os salmos imprecatórios. Então, nós já estudamos vários tipos de salmos. E este agora, então, é um tipo de oração. Já podemos aqui adiantar que nós vamos estudar nesta aula juntamente com vocês. Nós temos aqui uma sugestão de leitura bíblica no Salmo de número 58, o verso 1 até o versículo 11. Eu vou fazer essa leitura aqui diretamente da Bíblia Sagrada juntamente com vocês. O texto nos diz o seguinte: acaso falais vós deveras, ó congregação, a justiça? Julgais retamente, ó filho dos homens? Antes no coração forjais iniquidades, sobre a terra fazeis pesar a violência das vossas mãos. Alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, proferindo mentiras. Tem veneno semelhante ao veneno da serpente. São como a víbora surda que tem tapados os seus ouvidos, para não ouvir a voz dos encantadores, do encantador perito em encantamentos. Ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca, arranca, Senhor, os queixais aos filhos dos leões. Sumam-se como águas que se escoam, se amarrem as suas flechas. Fiquem estas flechas feitas em pedaços, como a lesma que se derrete, assim se vão, como o aborto uma mulher, nunca vejam o sol. Antes que os espinhos cheguem a aquecer as vossas panelas, serão arrebatados, tanto os verdes como os que estão ardendo, como por um redemoinho. O justo se alegrará quando vir a vingança, lavará os seus pés no sangue do ímpio. Então dirá o homem: deveras há uma recompensa para o justo, deveras há um Deus que julga na terra. Aqui está essa leitura, e durante a nossa aula nós vamos entendendo melhor o que é então este chamado salmo imprecatório ou uma oração imprecatória. No nosso texto áureo, Salmos de número 94, verso de número 1, eu leio: ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence? Ó Deus, a
quem a vingança pertence. Mostra-te resplandecente. Nossa lição, ela tem um sumário com uma introdução. Nós temos 3 tópicos que nós vamos estar abordando, como fazemos em todas as nossas lições. Com o primeiro, os ímpios são inimigos de Deus e serão castigados, isto baseado nos Salmos de número 58. No segundo tópico, nós temos os ímpios são inimigos do povo de Deus, baseado aqui nos Salmos 35, 59, 69 e 83. E terceiro, a vingança pertence a Deus, baseado nos Salmos de número 94, aí sim uma conclusão. Em nossa introdução dessa lição de número 9, os Salmos imprecatórios, nós temos a seguinte leitura: mais de 20 salmos do Saltério caracterizam-se por linguagem veemente e violenta contra os ímpios. O salmista rogando a Deus a ruína e destruição daqueles que quebrantam a lei e perseguem os justos. Essas expressões de imprecação ou maldição podem parecer chocantes e até exageradas para nós, cristãos, que somos ensinados a orar pelos nossos inimigos e a abençoar e não amaldiçoá-los. Mas veremos que não apenas o contexto e o estilo próprio desses salmos, como a própria natureza e propósito das imprecações bíblicas, justificam a sua existência no repertório de orações e louvores cristãos, e de modo algum contradizem o espírito do Evangelho. Aqui está lida então a nossa introdução, mas ainda quero fazer mais um comentário a respeito de introdução também para as nossas aulas, ou para a nossa aula agora, presente. Oração, nós temos vários tipos. Nós temos orações que elas são de pronto, né? Assim, espontânea. Nós temos orações que nós fazemos em secreto. Nós temos tipo de oração que nós fazemos diante do público. Nós temos orações que são estruturadas, sim, até isso nós temos na Bíblia Sagrada. Se os irmãos considerarem, por exemplo, o Pai Nosso, é uma oração modelo que Jesus nos deixou e ela tem uma estrutura própria. Não é o caso hoje, mas se vocês lerem, vocês observarão isso. E a oração imprecatória já é outro tipo de oração que nós temos. Mas no decorrer da nossa lição, nós vamos perceber que esta oração, embora ela busque um juízo, ela sempre vai estar colocando isso nas mãos do Senhor. Então não é o salmista, não é aquele que faz a oração que vai praticar o juízo, mas sim ele invoca o nome do Senhor e a justiça de Deus, não o próprio homem querer. Outro detalhe importante é que esta oração que busca a justiça de Deus, por causa das injustiças do homem, nunca também deve ser feita com um coração irado, um coração cheio de ódio. Evidentemente que não. O que há no salmista, ou nos salmistas, e naqueles que fazem tais tipos de oração diante do Senhor, na realidade é uma preocupação em que a justiça de Deus ela seja feita e o nome do Senhor seja honrado. Jamais pensar em destruição, simplesmente como aconteceu numa certa vez que Jesus ele foi rejeitado pelos samaritanos ao querer pousar ali naquela aldeia. E então os seus discípulos já queriam fazer uma oração ao Deus Pai e pedir que descesse fogo sobre a cidade,
assim como pegar até o exemplo de Elias naquela ocasião. Então, olha só, Jesus vai repreendê-los e dizer: vocês não sabem de que espírito sois. O Filho do Homem não veio para destruir, mas sim para salvar. Então, no tocante a isso, nós vamos perceber também que a oração imprecatória, ela tem o seu tempo determinado. Então, não é para este momento agora, propriamente dito, mas é para um dia reservado pelo Senhor. Por ora, o Senhor, ele está usando de paciência, de longanimidade, assim como ele usou com cada um de nós. Porque se Deus fosse usar realmente de justiça contra nós, onde estaríamos? Pois todos somos pecadores. Então vamos prestar atenção nesta aula, no detalhe dela, que lá no terceiro tópico nós fazemos um fechamento e ficará mais claro ainda para nós o sentido dos salmos e das orações imprecatórias. Assim, seguindo, nós temos o nosso primeiro tópico: os ímpios são inimigos de Deus e assim serão castigados. Baseado aí no Salmos de número 58, que eu vou deixar para vocês, professores, estarem lendo em sua casa no momento de estudo e preparação para a aula. Mas o nosso comentário, ele diz o seguinte: a primeira consideração que devemos fazer ao ler os salmos imprecatórios é a respeito de quem são aqueles contra os quais o salmista dirige suas imprecações. Especialmente, nestes salmos, os ímpios, isto é, aqueles que não temem a Deus e não obedecem à sua lei. São descritos em suas ações e palavras, bem como em seus pensamentos e motivações, como corrompidos desde o nascimento. E no mais profundo do seu ser, no coração, forjais iniquidade. Alienam-se os ímpios desde a madre. Aí baseado no Salmo 51, verso de 1 a 4, já lido, e também no Salmo de número 140, verso 2 e 3. Não se trata aqui de uma descrição da depravação geral que todo homem herda ao vir a este mundo. O salmista está antes retratando homens impenitentes em sua incredulidade e desobediência. Aqueles que as Escrituras denominam ímpios, isto é, aqueles cuja natureza pecaminosa não é mitigada por uma consciência para com Deus. São como serpentes surdas que não podem ser controladas pelo encantador. Pois bem, daí nós já começamos a ter um vislumbre da razão de uma oração imprecatória. Por quê? Não é contra qualquer pessoa, não é contra qualquer tipo de pessoas considerada como um pecadora, né, que comete algumas coisas abomináveis diante dos olhos de Deus. Mas nós estamos aqui tratando, assim como o salmista, de pessoas que são conhecedoras, muitas das vezes, da verdade, conhecedoras de Deus e do que Deus requer dele, porém, estão se fazendo de surdas, de mal entendidas, certo? São desobedientes ali conscientemente, então não estão considerando a santidade de Deus. E pior, estes, por aborrecerem a Deus, eles se levantam contra aqueles que querem viver em santidade diante do Senhor, diferente daqueles homens que não conhecem a Deus simplesmente. Eles muitas das vezes não se opõem a Deus, ou até mesmo de uma forma consciente, contra o povo de Deus, ao contrário dos ímpios, que quer se fazer oposição conscientemente. Então, daí a oração então imprecatória, para que a justiça de Deus
prevaleça. Bem, como que Deus vai agir contra essas pessoas? Aí pertence a Deus. Não sou eu, na minha oração, que vou dizer a Deus: Senhor, faz com que um avião caia sobre a sua cabeça. Jamais. Isto não é tipo de oração imprecatória. Então, é sempre para dizer para Deus que a sua justiça seja feita. Que ele pese na balança a pessoa do salmista, que anda na presença dele, que anda em santidade, e pese no outro lado da balança aquele que é ímpio, aquele que é desobediente, aquele que às vezes até blasfema do nome do Senhor. Esse tipo, conforme o salmista diz aqui, ele já está nele entranhado, já inerente a ele esse tipo de maldade. E realmente isso está reservado para ele naquele grande dia. Dando seguimento, nós temos ainda nesse primeiro parágrafo que a prosperidade dos ímpios, ela é passageira e subitamente será visitado com ruína. Não apenas os imprecativos, mas diversos outros salmos descrevem, de modo a alertar o fiel quanto à aparência deste mundo. Olhe para o Salmo 37, quem não se lembra, para que nós não venhamos aí nos indignar com a prosperidade dos ímpios, né? Isso aí vai passar, com certeza vai. E nós não podemos ficar olhando, às vezes, não prosperando, mas o ímpio prospera, enfim. Tome cuidado com isso, porque tudo que o homem ímpio tem é passageiro. Nestes salmos, porém, essa visitação é junto a Deus, para que o justo possa se consolar na justiça e infalibilidade do seu juízo, do juízo de Deus. O justo se alegrará quando vir a vingança, lavará os seus pés no sangue do ímpio, e saber que há uma recompensa para aquele que obedece ao Senhor. Então dirá o homem: deveras há uma recompensa para aquele que obedece ao Senhor. Então dirá o homem: deveras há uma recompensa para o justo. Ambos os sentimentos são perfeitamente coerentes com o Evangelho, uma vez que a justiça é do caráter e essência do próprio Deus. De modo que os santos devem desejar e se alegrar na sua execução, tanto ao condenar, quanto também ao salvar. Então nós estamos orando ao Senhor, buscando a Deus. E nós pregamos o Evangelho com qual finalidade? Para que os pecadores se arrependam. Para que aqueles que não conhecem a Deus passem a conhecê-lo, assim como nós conhecemos. E oramos para que a graça de Deus a nós manifestada se manifeste também neles. Nisso será feita a justiça de Deus. Ora, mas sobre aqueles que brincam com Deus, que brincam com aquilo que é santo, então aí a justiça de Deus também se manifestará aí de outra forma, através do juízo de Deus. Se não, vejamos aqui em Apocalipse, deixo Mateus capítulo 5 para a sua leitura no momento oportuno do seu estudo, e leio em Apocalipse capítulo de número 6 e o verso de número 10 da seguinte forma: e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Aqui é uma visão que João teve, dada por Deus, do momento em que o Senhor, sim, vai trazer um juízo sobre os homens ímpios. Lemos também no capítulo de número 19, e o verso de 1 a 3, e depois dessas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia, salvação e glória e honra e poder
pertence ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. O que é isso? Senão a satisfação de saber que a palavra de Deus, ela é fiel, ela se cumpre, ela é real, ela é verdadeira. Deus é fiel naquilo que ele promete. Então, o que diz a Bíblia Sagrada a respeito daqueles que perseverarem até o fim? Serão salvos. E aqueles que não creram na pregação do Evangelho serão condenados. Ora, e nós estamos pregando e anunciando esse momento de salvação. Agora, quando chegar lá no final, ninguém deu crédito, como naquele tempo de Noé, por exemplo, Noé pregava. Quando Deus ele se manifesta e traz o juízo, o julgamento sobre aqueles homens ímpios, e todos são mortos pelas águas do dilúvio, alguém vai dizer assim, mas que Deus é este que mata os homens na terra? Ora, não lhes foi dada a oportunidade de ouvir a pregação do Evangelho? Se Evangelhos são notícias alvissareiras. Desde aquela ocasião já se falava, embora a palavra evangelho seja a expressão grega, naquela ocasião já se anunciava as boas novas de salvação. E quando nós falamos de salvação, está aí incluso que quem crê, salvo. Quem não crê, condenado. Então a justiça de Deus está sobre aqueles que creram para a salvação. E a justiça de Deus está sobre aqueles que não creram para o juízo. Então é isso que nós estamos lendo aqui. Continuemos no próximo parágrafo. É verdade que à luz de uma revelação escatológica, que é a visão escatológica? Tratado das últimas coisas. Mais plena, sabemos que essa justiça está reservada para se manifestar na sua plenitude, no último dia, na vinda de Cristo. Enquanto a petição do salmista é de que esta visitação ocorra ainda nessa vida. Neste caso, ele expressa a sua certeza de que Deus, sendo juiz de toda a terra, e reservando-se ao direito de visitar os pecadores, como e quando desejar, fará aquilo que ele já tem feito há muitas gerações, visitando o pecado, tanto de indivíduos como de povos, ainda nesta vida. Então, aqui fica o alerta. Alerta para quem? Alerta para aquele que tem conhecimento das Sagradas Escrituras, principalmente. Uma classe de jovens e adultos, pessoas que são criadas com a Sagrada Escritura nas mãos, pessoas que são conhecedoras da verdade, para depois, lá na frente, cometerem todo tipo de torpeza, como Paulo escreve. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Quem está de pé, olhe que não caia, e alerte os demais, porque haverá, na plenitude dos dias, um juízo definitivo, um julgamento definitivo do Senhor. No entanto, o Senhor, ele já começa, desde agora, a trazer os seus juízos, até para mostrar para aqueles que estão ao redor. É que os homens estão com um coração tão duro que não percebem. Continuam abusando da bondade, da graça e da misericórdia do Deus Todo-Poderoso, promovendo coisas que são abomináveis diante dos olhos do Senhor, como que se Deus não tivesse vendo. Pois bem, nós já temos visto muitas das vezes grandes juízos de Deus. Pois é, e isto é realmente resposta a algumas orações imprecatórias, porque há necessidade, sim, de Deus mostrar a sua justiça para
que de repente alguém preste atenção e dê então aí ouvidos à pregação da palavra de Deus. Quero seguir aqui com vocês no nosso estudo para o nosso próximo tópico da lição de número 9, os salmos imprecatórios. Agora, no segundo tópico, os ímpios são inimigos do povo de Deus. Então nós já vimos que são inimigos de Deus e por isso serão castigados. Agora, eles como inimigos do povo de Deus, baseado no Salmo 35, 59, 69 e 83. É lógico, não há possibilidade de nós fazermos esta leitura aqui com vocês de todos esses salmos, mas o professor precisa fazer essa leitura sim, durante o seu estudo de preparação para as aulas. No nosso parágrafo primeiro aqui, nós lemos o seguinte: um dos aspectos que mais se destaca nos salmos imprecativos é o desejo do salmista de se ver vingado por Deus contra os seus inimigos. Vingado por quem? Por Deus. Não somos nós que vamos nos vingar, é Deus. A vingança pertence a Ele. Aqueles que o perseguem e o afligem. Então ele fala assim: pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Salmo 35, verso 1. Então entra na batalha, entra na minha causa, Senhor. Contudo, ele não o faz por algum senso de superioridade ou por mérito próprio, mas reconhecendo-se também um pecador. Ele clama pela justiça de Deus contra aqueles que buscam a sua vida injustamente, porque sem causa encobriram de mim a rede na cova, que sem razão cavaram para a minha alma. Falsas testemunhas se levantaram, tornaram-se-me o mal pelo bem. Sem dúvida aqui ele representa todo aquele que teme a Deus e nele espera, mas é afligido pelo ímpio em seu momento de fraqueza ou em razão da sua piedade. Nesse caso fica o exemplo para nós. Então não tome atitude contra aqueles que estão se levantando contra você, aqueles que estão armando laços, embaraços, enfim, estão se opondo a você por qualquer outro tipo de motivo. O que temos que fazer? Colocar tudo na mão de Deus. Então, se vai orar, que façamos uma oração imprecatória, então, invocando a justiça de Deus. E Deus, então, vai olhar para quem está orando, que está dizendo ser perseguido sem causa, e para aquele que é o perseguidor. E daí Deus vai analisar. Digamos que eu seja aquele que esteja sendo perseguido e oro diante de Deus. Deus vai sondar o meu coração e vai ver os meus caminhos. O Senhor conhece. E daí o Senhor vai perceber, vai ver, evidentemente. É verdade. Tem andado na minha presença, tem se esforçado para obedecer a minha palavra, e a perseguição sobre ele está sem motivo. Então Deus vai fazer a sua justiça, me livrando e trazendo juízo sobre aquele meu perseguidor. Mas, do contrário, se Deus sondar e ver que, na realidade, eu estou orando, mas estou me comportando de forma inadequada, não conforme a sua palavra, aí também a justiça de Deus vai funcionar também para mim. Não havendo livramento, na realidade até um aperto maior, para que eu seja corrigido aqui na terra. Então esta é a justiça de Deus. Não é o homem que age em nenhuma das hipóteses, mas sim o Deus Todo-Poderoso é que está agindo dessa forma,
nós devemos colocar tudo nas mãos de Deus. E o Senhor, Ele é sabedor, né, da situação e também sabe como agir certinho, com justiça. Porque nós, quando agimos com as nossas próprias mãos, nós cometemos injustiças. Mas Deus não. Deus é justo. Por isso é a oração imprecatória uma ferramenta para nós também nos dias atuais. Ainda neste primeiro parágrafo, daí também ele clamar pela vingança divina contra aqueles que afligem o seu povo, o povo eleito, pois não falam de paz, antes projetam enganar os quietos da terra. Tu, pois, ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta para visitares todas as nações. Assim os ímpios se mostram inimigos de Deus, não apenas pelos pecados que cometem diretamente contra o Criador, mas pelas suas injustiças praticadas contra aqueles que são de Deus. Porque eis que teus inimigos se alvoroçam, astutamente formam conselho contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Aqui, além de ser inimigos, então, do povo de Deus, de tantos outros, conforme nós vimos aqui, os ímpios inimigos de Deus e por isso serão castigados, nós temos eles como inimigos também do povo do Senhor. No próximo parágrafo, eu leio com vocês: alguns se sentem perplexos diante das palavras pelas quais o salmista expressa o seu amor e zelo pela santidade de Deus. Não aborreço eu ao Senhor aqueles que te aborrecem? E aborreço-os com ódio completo. Tenho-os por inimigos. Ou seja, não há nenhuma parceria entre os inimigos de Deus e a minha pessoa. Não tenho parte com eles, absolutamente. Não há, porém, nenhuma dificuldade aqui se considerarmos que não existe separação entre o homem e os seus atos. Isto é, entre o pecado e o pecador. Aborrecer o pecado é aborrecer aquele que o pratica. Se arrependido, inclinado pela graça de Deus à prática da justiça, o pecador redimido deve ser amado. Se, porém, permanece na impenitência, ele deve ser aborrecido, pois é aborrecido pelo próprio Deus. O Senhor prova o justo e o ímpio. A sua alma odeia ao que ama a violência. É verdade que Deus demonstrou seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores, como afirma o apóstolo, mas dentro de um propósito eterno que redundaria em nossa eterna redenção do pecado. Então, quando o homem pecador ele é alcançado pela graça divina, pela maravilhosa graça de Deus, e graça nós já sabemos é favor imerecido, e nós devemos considerar o seguinte: Deus, ele é soberano. Deus é soberano. Tem muita gente que vai questionar isso aqui, professor, quando você estiver ministrando essa aula. Preste atenção. Qual é a primeira situação ou a primeira condição do homem? De morte espiritual, de separação de Deus. Então, Deus não está fazendo separação daquele que é justo e injusto de uma forma assim aleatória. De forma alguma. O homem, primeiro estado, pecador, destituído da glória divina, separado de Deus, destinado à morte. Então o homem já está destinado à morte eterna. O que Deus agora está fazendo é que deu o seu Filho Jesus Cristo a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Agora, a salvação está aí. Quem está dando crédito à nossa pregação, como disse Paulo aos Romanos? Quem é que está dando a atenção? Agora, quando o Senhor Deus, ele olha uma pessoa que deu crédito, embora a sua graça se manifestou, e ele é soberano para dizer e para fazer, como que o vaso vai dizer para o oleiro, por que fizesse assim ou de outra forma? Ele é soberano. Então, se o Senhor, dentre os pecadores, ele se agracia com um e tira, então Deus não está agindo de injustiça com aqueles que lá estão, mas usando de graça e misericórdia com esse que ele está salvando. Então, nós não podemos colocar tudo num pacote só e dizer que Deus, Deus salva e outro Deus joga no abismo. Não, o homem, no seu primeiro estado, já está condenado ao abismo. E por que está? Porque lá no jardim do Éden já desobedeceu a palavra do Senhor. Já não deu crédito à palavra. Desobedeceu, preferiu ouvir a voz do diabo e obedecer ao diabo. E agora vem dizer que há injustiça em Deus? Ou então há injustiça naquele que ora, pedindo para Deus, muitas das vezes, justiça? Pois é. Então nós precisamos agora, se existe aquele que está numa condição tal, que ouvindo isso, se arrependa e direite as veredas. Alguém dentro da igreja que ouvindo, e nós, viu, professor, preste bem atenção nisso. Nisso que nós estamos ensinando, estamos falando, nós não temos resistência da pessoa que está lá no mundo. A pessoa que está no mundo é capaz de ouvir isto e tremer e se arrepender. Ao menos ali perto, naquele momento de pregação, a pessoa toma até a decisão de se entregar a Cristo. Agora, quando a gente prega isso dentro da igreja, nós ensinamos isso para o povo de Deus, que deveriam ter a mente iluminada e entendida. São esses que resistem à palavra. São sobre esses que o salmista aqui ora e sobre estes que tem caído, então, a pregação. Uma certa vez, trouxe um ensino a respeito de fornicação, de adultério e de prostituição. Esse foi o tema, os 3 tópicos do meu ensino na congregação. Qual que foi a minha surpresa? 3 dias depois, um irmão me procurou e ficou indignado com a minha pregação, com o meu ensino. E disse que eu não poderia ter falado aquilo. Que o que eu falei foi direcionado a ele. E que aquilo havia servido para ele, na realidade, era uma carapuça. Então eu disse para ele, meu filho, se você está tratando a palavra de Deus como uma carapuça, então à vista. Depois, dias à frente, esse mesmo veio me procurar e dizer para mim que ele tinha um problema muito sério, que nas madrugadas ele ficava assistindo filmes impróprios. Tá bom? Então, quer dizer, a palavra de Deus, ela é pregada, ela é ensinada e ela alcança o coração. O coração que é temente a Deus, pois bem, vai temer mais e vai se arrepender caso esteja errando. Mas aquele que está de acordo com o ímpio que nós estamos estudando aqui, esse aí vai querer bater de frente. E batendo de frente, não está batendo de frente comigo, que sou professor, mas contra aquele que é a própria mensagem e a própria palavra. Dando prosseguimento à nossa lição, os ímpios são inimigos do povo de Deus. Não foi porque éramos pecadores, e sim, apesar de sermos pecadores, dignos da sua ira e castigo, que ele nos amou e por isso nos salvou. Então, Deus, quando me encontrou, não era porque eu era bonzinho, direitinho, e aí ele me libertou. Não, é porque eu sou um pecador. E por ser pecador, estava destinado à destruição, e o Senhor me libertou, me salvou. É o que está escrito aí em Romanos 5.
quando Jesus nos ensina a amar os nossos inimigos, orar pelo que nos persegue, bem dizer os que nos maldizem, obviamente não se trata de amá-los por serem pecadores, mas sim amá-los à maneira do próprio Deus, usando de abnegação, paciência, misericórdia para com eles, para que porventura se arrependam dos seus caminhos e evitem a condenação certa do pecado. Então tudo isso tem que ser de Deus em nós. Porque nós homens temos um problema sério. Quando nós temos que amar e um amor, através desse amor, corrigir, nós não o fazemos. A pretexto de amar, às vezes somos coniventes com o erro dos outros. Esse é o amor humano. Deus não. O amor de Deus, nele há justiça. Então nós temos que amar as pessoas segundo o amor de Deus. Tá bom? Então é bem claro isso aqui. Seguindo a nossa lição de número 9, os salmos imprecatórios, agora nesse próximo parágrafo aqui, e único desse terceiro tópico, eu quero chamar a sua atenção para esse texto que está aí marcado em azul no nosso material de classe. Concluímos chamando a atenção para o fato de que, em momento algum, o salmista ele fomenta o sentimento de vingança carnal, mas antes a mortifica, dirigindo-se sempre a Deus, como aquele que conhece os corações e que é o único que pode fazer verdadeira justiça. Olha só, então ficou marcadinho aqui, e isto resume a nossa aula. Porque aquele que olha para aquele que está perseguindo, ou para aquele que está maltratando, ou por aquele que está causando algum dano à obra de Deus, e então tem um sentimento no coração de vingança contra aquela pessoa, bem, aí não é o Espírito de Deus que está agindo através desse coração. Quer ver essa pessoa derrotada? Quer ver essa pessoa destruída? Porque a pretexto que ele está perseguindo a obra de Deus? De forma alguma. Esse tipo de sentimento não pode existir em nosso coração. Ah, eu vou fazer uma oração imprecatória agora e vou levantar as minhas mãos e quero que Deus, quando essa pessoa sair da igreja, ao passar na rua, venha um caminhão e passe sobre a sua cabeça. Isso não é uma oração imprecatória. Isso aí é um coração cheio de ira, cheio de vingança. E a quem pertence a vingança? A vingança pertence ao Senhor Deus. Então eu não posso fazer nada com as minhas próprias mãos. É o Senhor. Então uma característica da oração imprecatória, e deve ser muito bem explicado isso aqui, é que nós invocamos o nome do Senhor para que Ele sim veja, e é Deus conhecedor de todas as coisas, Deus vai saber como fazer. Então nós não temos que ficar falando para Deus como que tem que ser a destruição daquele homem ímpio, porque nós nem mesmo sabemos o que há naquele coração. Agora deixe para Deus, tá certo? Não é qualquer coisa que nós vamos ficar aí invocando o nome do Senhor também e pedindo para que o Senhor venha destruir. Agora, vamos ser realmente sinceros, verdadeiros diante de Deus e justos diante de situações. Há coisas que nós temos visto nesses últimos dias acontecendo na nossa sociedade que realmente estão brincando com a santidade de Deus. Estão brincando com o juízo de Deus. Estão levando de uma tal forma como se Deus não tivesse vendo. Agora, nós somos conhecedores da verdade. Nós sabemos que Deus está vendo.
Nós sabemos que Deus vai trazer juízo. Então não, Senhor, que amanhã já... Não, calma. Deus, ele vai saber o momento oportuno em que ele vai trabalhar, em que ele vai agir. Então, continuando aqui a nossa leitura, o poeta sagrado nos inspira a paciência, pois sabe, assim como nós, que a retribuição humana, carnal, pode resultar desastrosa e aumentar ainda mais a iniquidade do mundo. A vingança, sendo prerrogativa de Deus, é uma promessa sobre a qual podemos descansar e vencer os dias maus, nos quais o ímpio possa prevalecer, ao mesmo tempo em que, fazendo o bem, nos elevarmos na prática da justiça e exercermos o amor pelo qual alguns, assim como nós mesmos, poderão evitar a terrível sentença: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então nós sempre devemos buscar uma salvação, oração para que o ímpio, para que o pecador seja salvo. Nós devemos agir como Deus, ele sempre age. Deus é justiça? Sim. Mas Deus também é muita misericórdia. Deus é benigno. Então, o Senhor, ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 4ª geração. Porém, as suas misericórdias são de gerações a gerações, para mostrar que quando Deus ele traz um juízo, é porque ele tem um propósito, viu? Ele sabe por que ele vai trazer aquele juízo naquele momento, ou então está deixando para depois. O Senhor é sabedor. Agora nós vamos cuidar para andar. No caso do salmista, ele parece estar no limite do sofrimento, não é verdade? Ele está ali na angústia, na dor. Então ele precisa ali de um escape de Deus. Assim, ele faz uma oração imprecatória. Mas isso não quer dizer que Deus vai sair por aí destruindo tudo. Deus aí vai ouvir a oração e Deus vai observar a situação. Tá certo? Então, tome muito cuidado com esse tipo de situação que de repente nós venhamos aí tomar ocasião para ficar orando pelos os nossos inimigos, tá certo? E destruindo tudo. Eu quero ler esse texto de Tiago com vocês. Vamos lá para a Bíblia Sagrada, no texto de Tiago. Quero fazer essa leitura do capítulo 1, verso 19 e o verso 20. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, se eu sair por aí querendo fazer justiça com as minhas próprias mãos, piora a situação. Se eu me colocar num período de oração diante do Deus Todo-Poderoso, só com a intenção de que Deus destrua alguém, também aqui não haverá a operação da justiça de Deus. Mas que o Senhor, ele veja em mim que eu realmente sempre estive pronto para ouvir, eu sempre fui tardio para falar e também tardio para me irar. E daí então o Senhor, ele vem a fazer a justiça, mas não debaixo da minha ira, de forma alguma. Eu deixo esse texto aqui para a nossa meditação. Ainda tem o capítulo 4 na nossa referência. Eu já vou aproveitar para fazer a sua leitura do verso 9. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai.
converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Então, cada um deve olhar para si. Antes de chegar diante de Deus como alguém vingativo, querendo uma justiça, até por vingança, repito, não há como. Então nós temos que olhar para nós, que nós não somos nenhum santarrão, né? Não há santarrões aqui. O que tem são pessoas justificadas pelo Senhor através da fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora nós continuamos sendo pecadores. Até aquele dia da manifestação de Jesus Cristo, em que os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados, os que estiverem vivos na ocasião, e daí sim, aí estará vencido a morte, o pecado. Agora, por ora, ainda estamos numa condição de pecador, justificado. Então, não há razão para que eu me ache melhor do que qualquer outra pessoa, ao ponto de invocar o nome do Senhor e achar no direito de que Deus destrua aquela pessoa. Não vamos fazer como Jonas, que prega a palavra lá em Nínive, e depois ele fica assentado lá no monte olhando para ver Deus destruir o povo. Ele queria ver a destruição daquilo. Mas, ao contrário daquilo que ele esperava, aquele povo se arrepende e se volta para Deus, se convertem e buscam a Deus em oração. E daí então Deus também se afasta. Deus, ele não determina, ele não derrama a destruição sobre aquele povo. E eram homens ímpios, mas se arrependeram, ouviram a mensagem, se arrependeram. Agora, Jonas não. Jonas, observando aquilo, queria que Deus destruísse. E daí então o Senhor faz ele passar pela experiência daquela árvore, né? Que ali cresceu e veio um bicho e comeu e deixou ele depois ali no calor. E Deus faz a comparação, tá certo? Então, tome cuidado, vamos vigiar bastante no tocante a isto. E o nosso último texto se encontra em Romanos, capítulo de número 12. Último texto para a nossa leitura, Romanos 12, verso de número 19. É o 19 e o verso 21. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Olha o texto. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Ah, mas como assim? Se não é para eu me vingar, como é que... Não, dá lugar à ira, dê lugar para Deus. Tira a sua ira, tira essa ira do coração e dê lugar para Deus. Deixe Deus trabalhar. Deixe Deus agir. A Ele pertence a vingança e Ele diz: eu vou recompensar. Então, se nisso você realmente está sendo muito maltratado e existe realmente aí um perseguidor, calma, Deus vai recompensar isto. No verso de número 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Está aqui para nós, então, a nossa leitura. E, por fim, ainda, primeira carta que Paulo escreveu à igreja de Tessalônica, capítulo 4, verso de número 9. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Acima de tudo, o amor de Deus. Acima de tudo. E daí, nós vamos nos colocar na presença do Senhor e deixar que o Senhor Deus controle a situação, trate das coisas e, por certo,
Deus, ele fará aquilo que é o correto, que é o certo e que é o melhor, tanto para nós quanto para a outra parte. Eu tenho certeza que aquele que tem o Espírito Santo do Senhor, está cheio de Deus, não quer ver simplesmente por coisa vã, inútil, ver alguém sendo destruído e sendo morto, né? Absolutamente. Na nossa conclusão, os salmos imprecatórios, eles revelam o aborrecimento do próprio Deus pelo pecado e a sua paciência em relação aos que o praticam. De modo algum ele tem o culpado por inocente, e o pecador impenitente certamente sofrerá as terríveis e eternas consequências do seu caminho. Que a mensagem destes salmos nos inspire a paciência para sofrermos os dias maus em que os ímpios prevalecem neste mundo, bem como o verdadeiro amor que nos encoraja a repreender o pecador e assim, porventura, trazê-lo ao arrependimento e ao caminho da salvação. Até nisso, quando nós fazemos orações imprecatórias, nós devemos sempre nos lembrar de que Deus, ele, na sua correção, ali no seu juízo, Senhor, tenha misericórdia, assim como o Senhor teve também da minha alma. Tá certo? Fica aqui essa lição tão importante para nós desse tema, os salmos imprecatórios. Assim, chegamos ao final da nossa aula. Passamos aí por uma introdução, por 3 tópicos. Primeiro, os ímpios são inimigos de Deus e serão castigados, isso independente do que eu fale ou deixe de falar, Deus vai trazer vingança. Os ímpios são inimigos do povo de Deus, então aquele que não obedece à palavra, evidentemente vão se opor a Deus. E por fim, a vingança pertence a Deus, não a nós, a Deus. E a nossa conclusão já lida. Texto áureo, Salmos de número 94, verso 1. Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence. Ó Deus, a quem a vingança pertence. Mostra-te resplandecente. Aí a nossa lição. Que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos e que no Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe.
Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. O Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.